Bom dia, amado. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Mais amanhã que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, iniciando o mês de outubro, que seja um mês abençoado nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que a presença de Deus seja tudo aquilo que preenche a cada momento do nosso coração. Amém? Hoje eu quero falar de 4 conselhos para a plenitude. Lembrando você que esse mês de outubro, a campanha é Vivendo em Plenitude. E todos nós precisamos viver e aprender a ter plenitude nas nossas vidas. Amém? Muitos estão em Cristo, muitos receberam Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, mas não conseguem viver uma vida em plenitude em Cristo. A Bíblia nos ensina e está recheada de princípios que devem ser seguidos para se ter plenitude, para se alcançar a plenitude. Porém, muitos não têm aplicado por diversas razões, por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento, às vezes por esquecimento e às vezes por uma série de motivos, que cada um tem o seu. Nós vamos falar de princípios nessa manhã, né? Nós vamos falar de alguns princípios da palavra de Deus que ajudarão a viver uma vida plena em Cristo, né? Primeiro, aprender com Jesus. É muito importante, né, que nós tenhamos uma referência correta nas nossas vidas. Há muitas pessoas que entregam suas vidas a Jesus, mas nesse processo, né, se entregam também à religiosidade ou mesmo a pessoas, né? Ou seja, não são só de Cristo. Essas pessoas pertencem a Cristo, no entanto, muitas vezes a referência humana bagunça a sua vida. Então, nós precisamos ter uma referência, a nossa referência é Jesus. A Bíblia fala de um exemplo, né, que nós podemos citar aqui, que é o sacerdote Eli. Ele era um mentor na vida de Samuel. Mas, como não ouvia mais a Deus, isso se tornou um impedimento ao crescimento do menino. Mas o Senhor falou a Samuel como menino, né? Deus falou com ele. E também, pelas orações da sua mãe Ana, né, ele pôde crescer em conhecimento do Senhor, se tornou um juiz, um sacerdote, um profeta. Então, se nós quisermos viver a plenitude de Jesus na nossa vida, precisamos aprender com Jesus. Há muitas pessoas falando no nome de Jesus, anunciando o Evangelho, invocando o nome de Jesus. Mas quando as suas áreas das suas vidas são observadas de perto, não consegue edificar a vida de ninguém através da sua vida. Nós precisamos fazer com que a palavra ela seja verdade nas nossas vidas, para que nós possamos vivê-la e não apenas falar dela. Se nós formos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, há uma exortação do apóstolo Paulo para que nós possamos aprender com Cristo. Isso é, se olharmos para Jesus, vamos ver a referência correta e podemos ter certeza que seremos edificados. Hoje, existem muitas vozes, muitos ensinos, principalmente, né, com relação ao acesso à internet hoje. E fica muito difícil qual caminho seguir. Na dúvida, escolha seguir o caminho que é apontado pela palavra e ouça a voz de Deus, pois assim você terá plenitude em Cristo. A nossa referência é Jesus. Nós precisamos também ter um princípio no modo de pensar. Muitos têm visto, né, buscado Jesus como uma religião, e isso não é estilo de vida. Se nós estudarmos atentamente o ensino do Senhor Jesus, nós vamos perceber, né, que viver em Cristo
é estilo de vida que precisamos aplicar ao nosso dia a dia e estar focado em vivê-lo. Lá em Efésios, capítulo 4, 22 e 24, Paulo faz analogia a uma roupa. Ele está dizendo que nós somos ensinados a tirar a roupa do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e ser renovado no modo de pensar. Essa renovação do modo de pensar só pode acontecer nas nossas vidas verdadeiramente se formos influenciados pela palavra de Deus. Por isso lá em Romanos 12, 2 fala, transformando com a palavra, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa renovação do modo de pensar só pode acontecer se nós formos influenciados pela palavra de Deus. Você tem muitos pensamentos, você pode pensar várias formas, mas isso não quer dizer que a maneira que você está pensando é a maneira correta. E nós precisamos influenciar a maneira de pensar, transformar nossos pensamentos. Somente o lavar regenerador da palavra de Deus pode nos influenciar na maneira correta de pensar, né? E quando é que nós pecamos contra essa direção do Espírito? Quando o Espírito está nos dando uma direção e nós resistimos a ela, nós, né, isso aí nós estamos o quê? Pecando, porque a transformação do Espírito passa pela renovação da nossa mente. Por isso é muito importante que você separe um tempo para ficar a sós com Deus. Afinal, existem muitas vozes, muitas exigências, pressão que estamos vivendo ao nosso redor. E se nós, no meio desse turbilhão, não tivermos uma mente cativa à palavra de Deus, jamais nós vamos pensar da maneira correta. Estaremos sempre confusos e não viveremos em plenitude, porque ao invés de fazermos certo, estaremos fazendo errado. Precisamos mudar a maneira de pensar. Tem muita coisa na nossa vida que nós pensamos errado e nós precisamos alinhar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E muitas vezes nós estamos cometendo um erro, estamos ali naquele erro e nós não conseguimos ver porque nós achamos na maneira de pensar que esse erro está certo, que está correto. Mas quando nós vamos buscar o que está dizendo a palavra de Deus, aí vai abrir os nossos olhos espirituais e nós vamos entender que nós precisamos mudar o nosso posicionamento, a nossa atitude, né? Se você quiser ser pleno em Jesus, você precisa ser parecido com Deus. E se você fizer uma autoanálise na sua vida, você vai ver se você parece com Deus, né? Lá em Efésios capítulo 4, 24, Paulo destaca a justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós somos chamados para revestir de novo homem parecido com Deus. No Éden, quando o Senhor Deus fez o Adão, 100% inocente, não existia impedimento no relacionamento entre eles. Adão, em sua inocência e pureza, conseguia relacionar com Deus abertamente. E para esse relacionamento com Deus, nos chamou um relacionamento aberto e verdadeiro. E Deus não quer fazer apenas no domingo da nossa vida que vamos buscá-lo. Ele quer fazer parte de uma semana completa das suas férias, do seu luto, de tudo que você for realizar. Esse tipo de relacionamento que Deus quer desenvolver com cada um de nós. Ele não espera que sejamos os melhores religiosos dos nossos dias. Ele quer que sejamos filhos que imitam o comportamento dele em justiça e em santidade, que sejam provenientes da verdade, da palavra que ele nos ensinou. E a santidade e justiça deve se revelar através das nossas escolhas, nosso relacionamento, da forma que nós administramos nossa vida como um todo, né? Somos filhos de Deus e por isso devemos ser parecidos com o Pai, para assim vivermos em plenitude, né? É muito importante que você e eu saibamos que nós não permitimos, né? Que nós que permitimos quem entra e sai da nossa vida. Então não precisamos deixar intimidar pelo comportamento dos outros, né? Porque nós servimos a Cristo. Lá em Efésios 4, 27 fala, Paulo está querendo dizer aos Efésios que precisam ter cuidado para não deixar que o diabo entre na vida deles, né?
Porque o diabo não vem com sutileza, com agressividade, tentando entrar nas nossas vidas e roubar a nossa intimidade com Deus. E eu e você é que permitimos o diabo entre ou não na nossa vida, né? Por isso, precisamos estar atentos para que isso não impeça nós vivermos uma plenitude com Deus. Não podemos deixar dar lugar ao diabo agir na nossa vida. Não podemos deixar brechas para ele entrar. Precisamos nos revestir do poderoso sangue de Jesus. E isso nós vamos alcançar através de um relacionamento sincero com Deus. Se isso for evidente nas nossas vidas, tenha certeza que nós vamos viver uma vida em plenitude. Amém? Senhor, nessa manhã, queremos viver, Senhor, uma vida, Senhor, em plenitude. Ensina-nos, Pai, a ser parecidos contigo, Senhor. Nos mostra, Senhor, como nos revela, Senhor, como o Senhor é, para que nós também sejamos, Pai. A tua palavra para sermos imitadores de Cristo. Queremos sim, Pai. Oh Deus, ter uma referência na nossa vida que é Jesus, Pai. Sermos parecidos com Ele. Senhor, muda a nossa maneira de pensar pela palavra de Deus, que a nossa mente não seja depósito para ali Satanás, mas para a palavra de Deus, renovando, transformando, para que reflita a beleza do Senhor Jesus em nossas vidas a cada dia, Senhor. Nós queremos aprender com Jesus, que é o nosso referencial, Senhor. Nessa manhã, Pai, queremos declarar, Senhor, que viremos viver em plenitude nos princípios da Tua palavra, Senhor, aprendendo contigo, Senhor. Que nossa vida, Senhor, nosso coração seja um coração ensinável, Senhor. Erramos, não conhecemos as Escrituras, Senhor. Perecemos por falta de conhecimento. Mas que nessa manhã o conhecimento do Senhor nos leva a ter uma vida em plenitude, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã, Deus abençoe sua vida poderosamente. Não esqueça de curtir, compartilhar e que você seja muito abençoado. Um abraço.